segurança dos habitantes da faixa de Gaza e recomendou que as pessoas só voltem à cidade quando o governo israelense permitir. No entanto, o Hamas exigiu que a população ignore a ordem israelense e permaneça em suas casas. Também nesta sexta-feira, o grupo terrorista libanês Hezbollah assumiu a autoria de ataques a 4 locais diferentes em Israel. O pronunciamento aumentou o receio de que a facção xiita entre no conflito do Oriente Médio ao lado do Hamas, abrindo uma segunda linha de frente no norte de Israel, que faz fronteira com o Líbano. Alexandre Garcia, muito boa noite. Seja bem-vindo aqui em Oeste Sem Filtro. Pelo menos aí 1.100.000 pessoas moram na região norte aí da faixa de Gaza. Vou até pedir para a produção exibir o mapa para a gente localizar, né, essa região. Tá aí, então, temos na tela da faixa de Gaza, na parte norte, onde há a maior concentração da população da faixa de Gaza, né? 1.100.000 pessoas já começaram, milhares de civis já começaram a se deslocar da região a pé, de carro, em motos, caminhões. Mas é claro, né, Alexandre, é uma zona de guerra, uma zona perigosa, uma zona caótica. E eles, então, estão em deslocamento, indo para a região sul, ali próximo a Rafah, que faz fronteira com o Egito, que seria ali uma das formas, né, da saída, de retirar essa população da faixa de Gaza. Ontem a ONU, inclusive, trouxe uma informação de que pelo menos 340.000 pessoas já deixaram Gaza nos últimos dias, mas é uma população de 2 milhões de habitantes que vivem ali confinados nessa faixa. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Paula, querida Ana Paula, Silvio, meu amigo Augusto. Olha, um pouquinho de recordações de quem já viveu muito. Em 1959, eu servia o Exército Brasileiro e estava havendo seleção para a gente ir para Gaza, integrando a Força de Paz da ONU. Isso foi em 1959. E a briga continua. Eu depois cobri guerra, né? Estive no fronte, como eu já contei na última sexta-feira, né? Foi no norte. Havia lá um Hezbollah, não era Hezbollah, mas fazia a mesma coisa, atacava Israel pelo norte. Israel teve que entrar no Líbano, eu entrei junto com as forças de defesa de Israel. Não foi ainda resolvido porque o objetivo, a ideia fixa, fanatizada, né, como uma questão de fé, é eliminar Israel do planeta Terra, desrespeitando uma decisão da ONU, mas, sobretudo, desrespeitando a história da humanidade, né, da terra prometida, de Canaã, do povo escolhido, do Velho Testamento, da cultura judaico-cristã, que é a nossa cultura do Ocidente. E continua até hoje, mas parece que o terror, a crueldade, a cabeça sanguinária, parece que agrava mais. Essa incursão do outro sábado, matando bebê, levando criança, meninos como reféns, a surpresa, o planejamento por 2 anos para fazer esse ataque, vai ser infrutífero. Israel já enfrentou muito mais do que isso. Já enfrentou todos os inimigos árabes que se uniram, e hoje muitos fizeram a paz com Israel, né? Inclusive principalmente o vizinho Egito. E Israel venceu, ou melhor, sobreviveu. O Holocausto nazista ensinou Israel a sobreviver. Depois de guerra, eu fui a Israel em tempos de paz. Né? É um povo que está sempre atento, porque é a sua sobrevivência que está em jogo, sempre. E não custa a gente lembrar as semelhanças. Sempre me bate na cabeça as semelhanças entre Israel e a convivência com esses territórios próximos, né, que nós temos aqui no Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, há territórios próximos do Brasil, lá no Rio de Janeiro, territórios liberados do crime, né, e a gente não resolve nunca. Ao mesmo tempo de busca de solução e a gente não resolve. A ONU decidiu que haveria um Estado palestino e um Estado israelense. No ano seguinte, os israelenses tomaram a iniciativa e refundaram Israel.
E os palestinos, Cisjordânia principalmente, ficaram do lado de cá do Jordão, quando deveriam ficar dos dois lados do Jordão. E ficou essa faixa de Gaza, que até hoje é um foco. O Hezbollah trata de abrir outro foco no norte. Não vai ter êxito, porque isso reforça cada vez mais Israel. Agora, a humanidade vê isso e permanecer omissa, indiferente, ou apoiar a crueldade, aí é que a gente cai para trás. Aí é que fica difícil de a gente entender o âmago do ser humano que finge não ver uma coisa dessas. Paula. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Seja bem-vinda. Alexandre Garcia trouxe aí um contexto histórico da região do Oriente Médio. E é importante a gente frisar que a região aí da faixa de Gaza nem sempre foi governada pelo grupo terrorista Hamas. Eu vou pedir para a gente exibir novamente na tela o mapa da faixa de Gaza, que é uma faixa ali muito estreita, são 41 quilômetros de extensão, né? E para lembrar que primeiro os otomanos, né, estavam na região, depois os britânicos, depois o Egito controlou a região da faixa de Gaza. Aí Israel, com a Guerra dos 6 Dias, lá em 1967, assumiu o poder da região de Gaza, isso até 2005, quando então Israel se retira dessa faixa de Gaza, e aí quem assume é a autoridade palestina, comandada pelo Fatah, e em 2006, então, o Hamas, o grupo terrorista Hamas, assume o poder em definitivo e instala o terror na faixa de Gaza. Acho que é importante a gente trazer esse contexto histórico nesse momento. Boa noite, Ana. Boa noite, Paula. Boa noite, Silvio. Boa noite, sexta-feira, 2 mestres, Augusto, Alexandre Garcia. Muito boa noite, a nossa audiência maravilhosa. Eu queria puxar, Paula, já que estamos falando de um contexto histórico, né? Já que colocamos o mapa aí, importante demais o que o Alexandre disse, e agora esse mapa, porque nós estamos vendo hoje, sexta-feira, aqui nos Estados Unidos, uma outra barbárie, né? Não tão grave e sanguinária como a de sábado, mas uma barbárie ao povo judeu e uma barbárie à história. Nós estamos vendo universidades lotadas de manifestações pró-Hamas, muitos pró-Palestina, defendendo o que o Hamas fez, porque, entrevistando alguns desses jovens, né, pelas universidades americanas, a resposta era porque os judeus invadiram a terra palestina. Alexandre Garcia acabou de trazer o contexto, e você escuta como se eles repetissem uma frase de um papagaio estragado, ignorante. Não, porque Israel não pertence aos israelenses, eles invadiram aquela terra, eles aprisionaram os palestinos. E aí, eu puxei rapidamente aqui da memória, que eu me lembrei de uma pesquisa de 2020, lembrando que 2020, Donald Trump já estava na Casa Branca há quase 4 anos, e há quase 4 anos o que nós ouvimos aqui, como aconteceu no Brasil também, nazista para cá, nazista para lá, para todos aqueles que discordavam, né, e discordam até hoje dessa agenda da esquerda nefasta. Aliás, Silvio, belíssima capa, belíssima reportagem, muito, muito importante. E todos eram nazistas, né? Donald Trump, nazista, qualquer eleitor republicano nazista. E aí eu fui buscar uma pesquisa que foi publicada na NBC News, inclusive é fácil de encontrar, se você quiser encontrar mais detalhes. Mas a pesquisa de 2020, vejam só isso, a pesquisa foi feita nos 50 estados americanos com adultos abaixo de 40 anos de idade. 63% não tinham a menor ideia de que o nazismo havia matado 6 milhões de judeus. 63%. 50% não sabiam que chegava a 2 milhões.
50% não sabiam dos campos de concentração. Então, como é fácil a manipulação, né, pela esquerda nefasta, pelos discípulos da escola de Frankfurt, né, pelos discípulos de Saul Alinsky, como Barack Obama, por exemplo, como é fácil a manipulação quando você tem nas suas mãos um solo fértil e ignorante. Você coloca ali tudo que você quiser, e nesse caso a doutrinação ela já vem quase da escola, né? Por isso que é tão importante lutar contra a doutrinação nas escolas. Então é isso, Paula, dentro desse contexto todo, ouvimos durante 4 anos aqui, depois 4 anos nos Estados Unidos, você é nazista por isso, você é nazista porque você não concorda comigo, e hoje essas mesmas pessoas, há 6 dias, estão batendo palmas para o novo genocídio de judeus. Augusto Nunes, boa noite. Hoje entramos então no 7º dia dessa guerra do terror. O que se discute hoje é o exército israelense fazer uma incursão terrestre na faixa de Gaza. Então o governo israelense deu aí um ultimato, né? 24 horas para a população do norte da faixa de Gaza se deslocar para o sul. Esse prazo está acabando, já deve ter... Bom, agora são 18 horas e 6 minutos, já se encerrou esse prazo que foi dado aí por Israel. A gente está acompanhando quais serão os próximos passos. E mais uma notícia que preocupa nessa escalada do terror, né, Augusto? Hoje que saiu, o grupo terrorista do Líbano, Hezbollah, assumiu o ataque em 4 localidades de Israel, e isso realmente preocupa, né? Mais um grupo terrorista se aliando aí ao Hamas nessa guerra do terror. Embora previsível, é sempre desconcertante, né? A entrada em cena do Hezbollah. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu irmão Silvio, grande Alexandre, minha parceira querida Ana. Boa noite a vocês que nos acompanham. Eu vou endossar o que disseram os meus parceiros aqui no programa e acrescentar o seguinte: o Hamas não está interessado em preservar a vida dos civis, nem de civis israelenses, sejam civis israelenses, sejam civis palestinos, que ele transformou, que a organização terrorista transformou deliberadamente em escudo humano. Isso não interessa. Para os terroristas, né, como mostram a reportagem de capa da Oeste, como mostra as notícias que você juntou no primeiro tema, né, na leitura do primeiro tema, Paulo, quanto mais mortes para o Hamas, melhor. Melhor. Veja bem, os israelenses foram surpreendidos pelo ataque brutal e não tiveram tempo de escapar. Tentaram. Eles foram surpreendidos. O ataque de Israel é previsível, compreensível e necessário. Eles estão avisando que concretizarão a única reação possível: ocupar o território onde estão terroristas, os captores, né, os reféns e os palestinos que os apoiam, que apoiam os sequestradores. Por que o Hamas impede que seja criado tal corredor humanitário que Israel propôs, que outras nações propõem? Porque eles não querem preservar a vida, repito. Agora, os palestinos deveriam rebelar-se, tá, e sair de qualquer maneira de lá, porque as aflições que eles sofrem no momento foram provocadas pelo Hamas, não por Israel. Parece que foi Israel que resolveu, de repente, cortar a água, a luz, a alimentação. Então, não, isso é decorrência do Hamas, que não conhece o sentimento da compaixão, nem um pouco, e que está tendo a adesão, também, repito, previsível, de organizações iguais, tenebrosamente iguais, como o Hezbollah. Então, Israel não deverá esperar muito. Não estou aconselhando ninguém, estou prevendo. Não vai esperar muito para atacar, e ofereceu a chance
que os terroristas que celebram a morte recusaram.